Fala pessoal, esse aqui é mais um Empresarial de Araque, aquele podcast maroto, diferente sobre direito empresarial, peronomútil, que a gente está aproveitando mais esse canal para poder trabalhar um pouquinho mais sobre direito, sobre estratégia de advocacia, sobre tudo isso, mas sobre um viés diferente. Como prometido nessa segunda temporada, em vez da gente ficar falando apenas de direito, apenas de advogado, apenas de advocacia, nós estamos convidando profissionais de diversas áreas para que a gente possa extrair insights de como esses outros profissionais pensam, para a gente sair um pouquinho, né, desse mundo do direito que a gente está tão acostumado. E hoje eu tenho o prazer de apresentar aqui para vocês o meu grande amigo Galvão. Galvão, muito obrigado, meu querido, pelo esse convite e tal. E Galvão, é justamente essa que é a pegada, cara, que a gente quer. Eu não quero falar de direito, eu não quero falar de advocacia. Por outro lado, eu quero muito aprender como é que foi sua trajetória de vida, quem é o Galvão, de onde você veio, quem alimenta, onde mora, onde vive, toda essa história. Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é Galvão por Galvão? Antes de mais nada, muito obrigado, é uma honra. Tô aqui pra te servir, pra te dar o meu melhor, viu, Araque? Valeu, meu querido. Como sempre, cara, desde que a gente se conheceu, eu vou te falar uma parada, velho. Você é um cara que, assim, eu sei que sempre tá aqui no bastidor aqui, se eu precisar de alguma coisa, você sempre foi pedra 90, bicho. Então, eu tinha certeza que a gente podia. Tamo junto. E diga aí, meu amigo. A primeira mensagem que eu vou passar antes de me apresentar e falar alguma coisa, antes de você ser advogado, antes de qualquer profissão dessas aí que existem, né? Uhum. Você é primeiro vendedor. Sim, boa. Então, Excelente. Eu acho que esse é o principal insight que eu já deixo aqui, né? Uhum. As pessoas acabam se confundindo muito no meio do caminho, pensando que, eu sou psicólogo, eu sou advogado, Médico. eu sou médico. Uhum. Não, na verdade, você é um vendedor. Né? Engana-se quem acredita que vendas tem a ver com vender um produto ou um serviço. É muito mais sobre vender a sua ideia, o seu conceito, o seu nome, né? O seu brand, o seu equity pessoal. Então, eu acredito que essa é a mensagem que eu passo onde eu vou. Né? E se você está satisfeito com tudo que conquistou até aqui, é porque você não precisa estar aqui, concorda? Sim. Agora, se tem gente vendo, é porque você quer alavancar mais ainda seus resultados. Então, para já ficar aí guardado, você é do tamanho das suas vendas. O carro que você tem, a casa que você mora, né, o celular que você tem, é exatamente as vendas que você faz no dia a dia. Vamos pegar esse gancho, Galvão, que eu gostei. É óbvio que é curioso no mundo do direito, não sei se você já sabia disso, que foi o insight mais importante que você está imaginando. Eu não sei se você sabe, a gente, no nosso código de ética de advogado, tal, essa coisa, a gente não pode vender. É um negócio assim absurdo, a gente não pode fazer captação. Se eu fizer uma captação ativa de cliente, eu posso sofrer um processo da ética. Agora, muito recentemente, mudou, a gente pode anunciar o escritório, mas apenas em revista especializada de direito, que não faz nenhum sentido, né? Eu vou anunciar meu escritório em revista especializada de direito, sendo que, na verdade, eu terei que endereçar para clientes. Eu não posso falar de preço, eu não posso falar dos meus casos de sucesso, nada disso o advogado pode fazer, porque ele não pode captar de forma indevida. Então, assim, pegando esse gancho, tanto para advogado, como, por exemplo, para outras profissões que talvez esse aspecto da venda não seja tão óbvio, como um servidor público. Um servidor público na sua profissão, ele também está vendendo, ele está se vendendo. O que você quer dizer com todo mundo aqui é sempre, primeiro, um vendedor? O que você quer dizer com isso? Bom, primeiro de tudo, antes de mais nada, também não sei o que faz essa regulamentação fazer que tá querendo fazer, né? Não sei por quê. Eu acho ridículo tu não ter a oportunidade de se vender, né? E eu digo isso para todo mundo. Se você é um vendedor, uma vendedora, né, que trabalha com vendas especificamente, né? E você não oferta, se você tem vergonha, você já está fadado ao fracasso. A mesma coisa eu vou dizer para o advogado. Já que não pode, né, regulamentarmente falando, não pode, existem os meios que você tem as brechas, né? E aí você tem que identificar quais são essas brechas. Perfeito. Mas quando eu digo que você tem que saber vender, ele vai de todas as áreas, né? Exemplo, eu saí de casa com 14 anos de idade para jogar futebol. Sério? Então eu tive que vender para quem? Para minha mãe. Mãe, vou deixar o estudo um pouco de lado e vou tentar a vida atleta. como jogador de futebol. Eu cheguei assim e falei para minha mãe? Não. Eu tive que identificar os pontos que fariam com que minha mãe pensasse se ela realmente deixaria ser uma oportunidade boa para mim, né? E dito e feito.
consegui. Foi a primeira venda que eu fiz na vida, né? Cara, que interessante. Olha só o que você falou. Olha que, assim, você falou do negócio de um jeito bem interessante, cara. Eu não cheguei lá e resolvi... Cheguei e falei abertamente tudo. Eu planejei. Então, assim, conta mais um pouquinho. O que você pensou, assim, cara, como é que eu vou fazer? Como é que foi seu processo mental para chegar a essa conclusão? Olha, como eu era muito novo, eu tinha 13 para 14 anos. É muito esperado. Mas, assim, eu tô impressionado com essa agilidade mental com 13, 14 anos. Eu me lembro que tudo na vida é gatilho mental, Sim. né? Então você tem que implantar uns gatilhos mentais. É a capacidade que você tem de implantar um triplex na cabeça da pessoa para ela refletir, né? Então, quando eu era muito novo, eu já partia de um pressuposto que eu seria o Neymar atualmente, né? E eu vendia muito isso para minha mãe. E aos poucos, né? Com isso, obviamente, tendo grandes resultados em quadra. Quando eu jogava futsal, aí depois eu fui pro campo e tudo mais. E aí a minha mãe vibrava muito. A minha mãe era a minha maior torcedora, né? Sempre, então ela ia nos jogos e ficava Guga! Ela me chamava de Guga, né? Guga? Porque eu não sei, meu nome é Guilherme Galvão, né? Mas ela me chamava de Guga, né? G-U-G-A, tem a ver. Pode ser. Guga, faz sentido. Enfim. E ela gritava. Então eu agia, né? Aí se eu for usar a teoria do cérebro trino, eu agia com a minha mãe ali no cérebro límbico, né? Que é o emocional. Vendas é na emoção e não na razão. Então ali eu atuava com a minha mãe na emoção, né? Mãe, mas, pô, imagina seu filho, já pensou, né? Aí, lógico, vende melhor quem pergunta melhor, né? Aí eu falava, mãe, imagina seu filho. Só que eu fazia isso no feeling, eu não sabia que isso era vender bem. Eu jamais saberia. Se eu não tivesse vivenciado esse processo que eu tenho hoje na minha jornada executiva mesmo de venda, talvez eu jamais desvendaria isso, né? Aí eu chegava pra minha mãe, imagina o seu filho entrando no Maracanã. Ela vivendo, storytelling. Aí ela vivia storytelling, porque o cérebro límbico, né, é um cérebro muito burro. Se você afirma para ele, você não consegue fazer com que a pessoa reflita, entenda se de fato isso vai acontecer ou não. Perfeito. Porque se você fechar o olho e você imaginar, você não consegue saber se você tá ou não tá no Maracanã. O seu cérebro ele vai acreditar na tua imaginação. Então você... né, acredita naquilo que tu pensa. Por isso que eu falo, você é um pouco do teu pensamento, mas as pessoas vão te ditar pelo teu comportamento. Né? E me conta, Galvão, beleza, bom, eu não te conheci como jogador de futebol, te conheci como executivo de vendas. Me conta aí, como é que você acabou se tornando executivo de vendas? Eu acho que o esporte, ele me fez enxergar a disciplina, né, o ritual da disciplina. Porque a disciplina é a única virtude que faz você conhecer qualquer outra virtude, né? Então, ali dentro do esporte, enquanto meus amigos estavam com 13, 14 anos, né, naquela época, estavam já bebendo gummy, né, fazendo umas besteirinhas, eu estava focado e sendo extremamente rigoroso com o meu corpo para me tornar um jogador de futebol. Então, ali foi a maior escola da vida que eu tive para me tornar um executivo de vendas. E analisando hoje friamente o meu passado, eu consigo ver os pontos que me fizeram pensar como um grande executivo, como uma grande referência, né? Mas nem sempre foi assim, porque eu acabei me desviando no meio do caminho. Só que a virada de chave, ela se veio, né, para eu me tornar de jogador a vendedor, quando eu comecei a entender o poder relacional que eu tinha, inteligência relacional, né, com as pessoas ali. Ou seja, quando eu já entro aqui e falo, tô aqui para te servir, para te dar o meu melhor, o que eu coloco na tua cabeça? Né? Eu coloquei algum gatilho que você já falou, pô, tu é pedra 90, né? Sim, exato, né? Exatamente. Então existem alguns bordões, algumas coisas que eu vou falar para justamente me validar com o meu branding, com a minha autoridade, com o meu equity, né? Então, assim, a minha vida executiva de vendas, ela se deve muito à disciplina. E isso eu adquiri com o futebol. Por quê? Vendas é a única profissão que trabalha a rejeição todos os dias. Então eu recebo muito não. Sim. Ali no futebol, se eu falar para você que eu recebia feedback instantâneo toda hora e eu ficava puto no início, óbvio. Claro. Né? Eu jogava bem, não fazia gol, mas jogava pra caramba. A treinadora chegava, por que tu não fez o gol? Ele falava assim, ele nem me elogiava. Então eu acabei que eu criei muitas habilidades ali, né? Pra lidar com essa profissão. E muito louco dizer que eu sempre me preparei pro plano A, né? Então, eu caí de paraquedas na profissão vendas. Não foi assim, eu quero ser vendedor. Vou sair daqui, vou pivotar para cá. Eu sempre me preparei.
né? Mas eu devo tudo o que eu tenho hoje em vendas pela escola que eu tive ao sair de casa com 14 anos, 13 para 14, até os 20, sendo que eu iniciei em escolinha de futebol aos 5 anos. Então, para você que está aqui e não tem uma eficiência do teu corpo, né, com disciplina, dificilmente você vai ser uma pessoa muito bem-sucedida. Eu desconheço pessoas muito bem-sucedidas que não são disciplinadas. Então já vai a primeiro insight. Sim. Eu cheguei a me desviar um pouco no meio do caminho, onde eu fiquei ali com meus 91 quilos, com 1,70, 1,72 m, obeso, né, praticamente. Sim. E eu tive que emagrecer isso depois de, né, porque eu me desvirtuei. E normal, todo mundo se desvirtua de alguma forma. Sai, né? um pouco da linha, né, de vez em quando. Entendi, cara. Então, massa. Eu achei interessante que você falou essa questão do esporte, e curiosamente, porque no programa anterior a gente conversou com o pessoal com o Pedro da Time, que ele é justamente de uma assessoria desportiva, e ele também falou dessa questão, né? Ele assessora esportes de endurance, né? Que uma coisa que o esporte deu pra ele foi justamente isso, essa resiliência, essa questão de dentre outras questões de planejamento. E aí você trazer isso assim, que também você trouxe essas características do esporte pra você, fez um link legal. E aí, beleza. Então, agora me conta quem é o Galvão como executivo de vendas. O que é que você fez, o que é que você faz, como é que você agia? Então, para eu me tornar quem eu sou hoje, que ainda falta muito para eu chegar onde eu quero, né? E obviamente eu tenho sempre essa mentalidade que eu tô sempre longe, distante, né, da meta principal, para fazer com que eu, né, trate o dia a dia com mais cautela, para não subir o ego, né? Que a soberba, né, ela precede a queda, né? Então, eu analisando um pouco friamente toda essa parte de vendas, se tornar um executivo de vendas, eu digo para você que a única coisa que me faz estar presente neste cenário é porque eu tenho o porquê. Por quem que eu faço todos os dias isso? Boa. Porque se eu colocar na ponta do lápis, é repetitivo, né? Você tem toda uma estrutura mais ou menos igual todos os dias, né? Mas o porquê que você faz isso? Né? Porque o que e o porquê, eles valem muito. E aí, quando você tem o que e o porquê, o como fica muito mais fácil. Mas o porquê você faz o que você faz todos os dias, o meu ikigai, digamos assim, que é o porquê eu acordo todos os dias, né? Ele vale muito. E hoje, obviamente, pela minha esposa, inicialmente, né, eu quero dar para ela tudo aquilo que ela merece, né? Principalmente porque eu era um cara, antes de ter essa visão, eu tratava ela com muita indiferença, né? Eu era o próprio boicote da vida empresarial dela, ou seja, homens que vão sentir tocado nisso, eu era um cara extremamente machista. Sim. Né? E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu acho que é a vulnerabilidade que me fez enxergar aonde eu posso chegar, né? Ninguém gosta de admitir fraqueza, mas hoje eu me torno um ser humano muito melhor, porque eu tenho o meu porquê. Então, se você quer ter resultado em qualquer área da tua vida, né, seja ela no âmbito profissional, espiritual, de saúde, enfim, você tem que ter um porquê que você faz. Nem que seja você, né, cara? Achei legal. Olha só, os insights que o Galvão já deu aqui pra gente. Primeira questão. Não importa quem você seja, você é um vendedor, ou você é um vendedor de um produto, ou você é um vendedor de serviço, ou você é um vendedor de você mesmo, né? Vou colocar dessa maneira. Falou também dessa questão da disciplina, que é muito importante para você poder alcançar seus objetivos, e você tem um propósito, que é basicamente assim, uma coisa é você ter um objetivo, outra coisa é você ter um propósito, né, que é o seu Ikigai. Achei muito curiosa você ter utilizado essa expressão, para você poder, né, ter aquela motivação, né, ou seja, o porquê ou o porquê que eu acordo todo dia. Massa, Galvão. E isso te ajuda como? Toda essa questão, como é que é o Galvão profissionalmente no seguinte sentido? Cara, o que você chama o que você chamaria assim que foi um grande, não objetivo, mas assim, um grande feito seu, profissional, né? Obviamente que puta, com a tua história tem muitas outras questões, mas um grande feito profissional, né? O que você trouxe, o que você acha, cara, isso aqui foi um negócio legal, e como é que você alcançou isso? Cara, tiveram alguns bons repertórios.
Diferente do que todo mundo acha, às vezes as pessoas falam que foi a Moai, né? Quem É veio de porque foi fora. que eu te conheci, né, lá, Foi que né, você na me verdade. Uhum. Mas antes da Moai, eu acho que o início mesmo, que me despertou interesse em empreender, em ser uma pessoa que, né, serve a alguma comunidade, né, de alguma forma, foi no The Brain. O The Brain Coworking foi o primeiro negócio que eu tive a oportunidade de montar. Eu era braço direito do majoritário, do fundador do The Brain, que era o Bin. E eu me lembro bem que eu trabalhava como motorista dele. Tinha, sei lá, 24 anos. E o Binho, ele me deu a oportunidade de ajudar ele a criar o nome do The Brain. Aí fazendo as coisas ali acontecerem. E como era um negócio que desafiava muito o status quo, né? De todo mundo ali, né? Ninguém sabia o que era The Brain, não. Ninguém sabia o que era um coworking. Coworking, em 2016, que é um né? mercado bem complicado, diga-se passagem. E é um mercado muito complicado e eu consegui quebrar essa ruptura. Então foi do 0 a 30 milhões, né? A empresa com 7 unidades. E eu comecei como funcionário e me tornei sócio. Então, e sou um dos fundadores do The Brain, né? Intitulado como. Tanto é que, com toda a tranquilidade do mundo e com toda a humildade, depois que eu saí, o The Brain veio a pandemia, não conseguiu se estabelecer e continuar, né, na crescente que ele estava. Então, hoje, quando eu olho para trás, se o The Brain não tivesse na minha vida, talvez eu não teria, eu não sabia negociar no B2B com empresas, porque eu aprendi a fazer negociações maiores com Rappi, iFood, Sanofi, Sistel, grandes empresas multinacionais. Então, ali eu consegui saber como que eu precisava fazer para realmente, de fato, entregar vendas grandes. Entendi. Então, o The Brain, para mim, foi a maior escola de como criar comunidade. Né? Então, eu tive muito repertório. E seguido disso, a Moai, que a gente já fala, né? Mas o The Brain, cara, foi extraordinário tudo que eu aprendi, porque eu fiz muita gente feliz lá. Muito Essa bacana. foi a real. Você, inclusive, né? Com Claramente, certeza. você. Cara, você fez um comentário interessante. Como é que você vamos supor, se hoje, já vamos, né? Estamos evoluindo aí na história do Galvão, mas se hoje se a gente tivesse que negociar, sei lá, uma venda qualquer, abordar de alguma maneira, pegar uma empresa assim bem complexa de se trabalhar por conta da dinâmica dela. Vamos pegar o Uber. Vamos lá. A gente precisa fazer uma venda institucional para o Uber, não contratação, uma venda institucional para o Uber. Como é que você planejaria, como é que você faria isso? Eu acho que eu tenho uma inteligência de negócio de não entrar naquilo que eu não tenho autoridade para fazer. Então, antes de mais nada, eu entenderia se, de fato, eu poderia servir algo, né, para esse cliente. Então, o primeiro ponto é fazer pesquisas com base no meu próprio método. Então, eu tenho o meu framework muito claro. Ótimo. Do que eu posso, né, alcançar. Então, eu defino muito o meu ICP, porque você erra 100% dos tiros que você não dá. E por isso que eu faço muita seleção de clientes. Então, não me encanta os olhos se é o Uber, se é a Nike, tanto faz. Tá. Agora, eu consigo entregar aquilo que ela precisa de mim, aí eu vou fazer essa inteligência de negócios prévia, né, fazer essa análise, e aí isso eu chamo de NIN, né, inteligência de negócios. E essa inteligência de negócio, ela tem um método bem simples, desde ver os principais produtos, né, vou no LinkedIn, vou no Instagram, vejo como é que o público reage à marca, vejo o processo de venda estrutural dela, e aí eu faço essa análise. Com base nessa análise, eu acho que se eu não for encantar lá, eu nem vou. Né? Então, eu tenho que, né, descobrir algo que eles têm de falha para eu entregar valor, mesmo que seja de graça. Né? Porque primeiro você deve ser interessante, depois interesseiro, né? Então eu gero esse interesse. Então, geralmente, em todos os negócios que eu coloco a mão para fazer um script comercial, por exemplo, eu sempre gero valor antes de ser, né, valor para mim. Então, eu acho que esse é um ponto. E aí, eu olharia esses gargalos que tem na Uber, né, em todos os pontos, e definiria um plano de ação, PDA. Né? O que eu vou fazer? Vou fazer uma proposta? Não. Antes eu vou fazer uma qualificação? Vou ligar?
Vou ligar a pedido de alguém que conhece essa pessoa. Como é que vai ser? Uhum. Qual é a estratégia? Tu tem que ter uma estratégia, né? Eu vejo muitas pessoas... aí, vamos falar de audiência, um advogado, por exemplo. O advogado, ele chega, ele só lê o processo. Só que ele não tem uma visão ampla, né? Porque a visão dele, ela acaba sendo só aquilo ali que tem ali. Se ele não faz essa IN, né, para analisar quem que é o réu, quem que é o réu, né? Que fala, Sim. quem que é o juiz. Analisar todo um processo, se preparar para isso, ele vai ficar vendido. Então, eu nunca fico vendendo. Assim, lógico, né? Quem sou eu? Mas você tenta nunca ficar. Eu tento... E aí, como é que é legal isso? Tem um jogo que eu chamo que é o jogo de hipóteses, né? Então, eu crio hipóteses. Tá, eu cheguei lá, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Se eu fizer aquilo, o que vai acontecer? E eu crio esses cenários. E geralmente eu faço isso, não é meditação, não é nada, mas é uma técnica de centramento. Né? Ou seja, só existe esse único momento. Só existem essas pessoas e a única oportunidade que eu tenho. Certo. É a decisiva, ou vai ou racha. Então eu entro muito concentrado. E te convido a refletir que com o esporte eu consegui adquirir esse estado mental, emocional, porque pênalti você às vezes só vai ter um. Então eu trato a vida de vendas como se fosse um jogo de futebol. Boa. É a única oportunidade que eu tenho, eu vou fazer o gol, irmão. E aí meu padrão mental é de resultado, alta performance. Eu não entro para perder. E se por um acaso eu não conseguir encantar, é porque eu fui ou incompetente ou porque a empresa não precisa de mim. E geralmente, até uma parada legal, que o nego fica em choque comigo, no meu time, eu sempre falo, galera, conversão é o que define a meta da empresa. Taxa de conversão. Quantas pessoas você apresentou o seu valor, a sua proposta financeira? Quantos que fechou. E quantos fechou. Chega num determinado momento das minhas apresentações, que eu entendi através de técnica de vendas, porque eu estudo vendas assim como um médico estuda medicina. Isso eu posso te validar tranquilamente, eu estudo bastante. Muito bom. Quando eu entendo que essa pessoa ela não está fechando as portas das objeções, eu não consegui fechar essas portas, eu não apresento valor. Aí é por isso que eu falo, menos é mais. Ou seja, minha taxa de conversão é extremamente elevada e eu me sinto como se eu fosse um vendedor muito assertivo. Então eu não faço reunião à toa, eu só avanço se realmente, de fato, ele tiver momento para ser certeiro, sniper nessa pessoa, e basicamente é isso. Cara, olha, eu vou fazer, eu não tinha combinado isso com o Galvão, vou botar ele aqui no fogo, mas justamente porque eu te respeito e confio que eu tenho certeza. Olha para vocês verem o que o Galvão tá falando, uma mentalidade de vendedor, como é que isso poderia ajudar um advogado. Vou te dar um problema que é clássico de todo advogado, todo mundo faz isso, inclusive eu ganho dinheiro resolvendo esse tipo de problema, mas eu não vou nem falar como é que eu faço, que eu quero ver como é que você pensa. Pensa o seguinte, quando eu tô diante de um tribunal, um tribunal é o seguinte, o juiz é só o juiz, perdi lá o processo, eu tenho que recorrer, esse recurso, né, normalmente uma apelação, ele vai ser julgado por um colegiado de desembargadores. Então são vários desembargadores, são 5 desembargadores, vamos dizer assim. Beleza, um é o relator, que é o único que de fato pega o processo, lê, supostamente, relata e diz, trata-se de um caso assim, assim, assado, que o cara tá falando é isso, 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 e ele faz um voto. Esse mesmo processo ele vai para o revisor, que também supostamente lê tudo, e ele vai comparar. E aí depois os outros são chamados vogais, eles só vão ouvir o relato de um, o outro mais ou menos relato, né, que o outro revisor vai meio que validar, para eles votarem o resultado. Ganhou ou perdeu, a apelação vai ser provida ou vai ser desprovida. Então esse é o resultado. No meio do caminho, antes disso, então ele vai fazer o relatório, e aí ele vai abrir a palavra para os advogados do apelante e do apelado, para eles poderem fazer essa sustentação oral. Qual que é o problema? Esses caras não estão julgando só o meu caso. Eles têm dezenas de milhares de casos. O meu é só mais um do que os 45 que eles vão ter que votar e decidir. Ou seja, eu tenho um problema atencional muito grande. Eu preciso falar de maneira que eles não ignorem, que eles não fiquem coçando, olhando para assim, chamando essa atenção. Então, e eu só tenho 15 minutos para falar.
eu tenho 15 minutos para falar, às vezes, de 25 temas diferentes, todos são importantes. Sabe aquela história de cliente? Todos são importantes, tal. Como é que você sugere que eu organize? Porque isso é uma venda, se você parar para pensar. Como é que você organizaria? Como é que você abordaria isso? Então, primeiro de tudo, eu acho que uma venda ela tem que ter uma introdução muito bem feita. Se não tem, você não adianta. Você vai chegar com a namorada, você tem 15 anos, e aí você vai chegar na casa do seu pai. Ó, essa aqui é minha namorada. Não, tem que ter uma introdução. Né? Boa. Então, esse é o ponto. E para você fazer a introdução, você tem que gerar gancho. Né? Qual é o gancho de atenção que você vai gerar? Exemplo, fazer uma pergunta que gere uma reflexão. Uma pergunta retórica, enfim, algo que vai fazer também a pessoa responder sim. Né? Mas como, por exemplo, Vossa Excelência, pro relator lá, cara, o relator, esse vai ser só mais um caso que você vai julgar em centenas ou vai ser o caso que realmente você vai dar valor? Sei lá. Puxar um gancho para ele te olhar, né? E eu falo muito isso no varejo, por exemplo, né? Que você tem ali uma loja de shopping e tu só tem uma oportunidade para falar com a pessoa. Os primeiros 7 segundos, psicologicamente falando, é a impressão que a pessoa vai ter de você. Então, você tem que encantar nos primeiros 7 segundos. E, geralmente, para você encantar, eu seria irresponsável de falar uma frase ou uma pergunta que gerasse essa, né, completa para um advogado, por exemplo, mas eu acho que ele tem que growthar. O que é growthar? É ter um laboratório de teste com base em perguntas que ele vai fazer, que vai gerar esse gancho, né, dentro de cada processo que ele for fazer, para justamente penetrar na cabeça dessa pessoa, que ela vai dar atenção. Porque ninguém dá atenção para um mendigo, né? Desculpa a forma de falar, para um mendigo que tá ali. O pessoal chama eles que são as pessoas invisíveis, né? Que se acostuma a não olhar. Que só tá assim. Agora, pega um mendigo que é criativo, que é uma pessoa que vai lá e encanta, que te chama a atenção. Então, se eu fosse o advogado, eu falo, cara, eu tô mais próximo de um mendigo ou mais próximo de um bilionário? Para eu ser, né, visto. Então, um gancho perfeito. Né? E também tomar muito cuidado, porque, por exemplo, eu gosto muito do método Challenge Sale, que é um método de vendas onde você é um vendedor muito provocador. Então, eu, às vezes, faço o cliente suar. Né? Essa é o que eu venho vivendo em via de regra. Né? Só que o ponto vendedores provocadores, eles têm que saber o momento certo de ser provocador, porque senão ele espanta. Então, a minha dica é fazer frases, analisar, fazer um benchmark também dos advogados que eles tratam como referência, o que eles fariam né, nessa situação. Nessa situação. E, obviamente, testar até você achar a melhor abordagem. Vou te citar um exemplo. Em 2020, sei lá, eu fui fazer uma palestra com o Rick Chester, aquele vendedor da água, né? E eu nunca vou me esquecer de uma história que ele me contou. Eu, inclusive, fui deixar ele no aeroporto. Pô, foi mó legal. Ficou eu e ele conversando um mó tempão. Foi uma experiência incrível para mim naquele momento. E aí ele falando sobre resiliência, rejeição e tal, aí ele me falou de uma história. Que ele falou assim, ó. Eu, quando era fudido, eu pegava o meu fardo de água, colocava lá minhas 70 águas para vender, e ia para as areias de Copacabana vender, né, as minhas águas. Beleza? E aí, eu sempre testava cada script de um dia para eu entender a minha entrega, o que eu teria de taxa de conversão. Então, ele tinha lá um script que dava 70 pessoas, cada 70 abordagens, uma venda. Aí ele foi reduzindo até achar a que dava 30. Cada 30 abordagens, ele vendia uma água. E eu acho que se você não for igual o Rick Chester para achar essa abordagem campeã, você sempre vai estar fadado a não crescer. Então, do 30, ele tem que achar o do de 29, de 28, de 27, até ficar numa perfeição, né? Que não existe. Mas, enfim. Sim, mas buscando, né? Você falou. Tá, teste. E aí entra onde que eu fico muito feliz. Porque hoje eu trato, aí é uma crença que eu já tenho, bem estabelecida de maneira positiva, eu trato o não com muita felicidade. Por quê? A cada, vamos supor, igual o Rick Chester, a cada não que eu disse que eu recebi, né? Primeiro não que eu recebi. Yes! Falta só 29. Yes! Falta só 28. E aí chega. Então, você tem que achar, porque vendas é extremamente previsível. Ótimo.
tudo nas vendas é previsível. Então, a forma como você começa determina quem você vai ser. E o que o Galvão tá fazendo hoje? Cara, hoje eu sou vendedor. Outra coisa todos não seria, né? Hoje eu sou vendedor da minha empresa. Uhum. Eu, por muito tempo, fui vendedor. Conecta, né? Da A Conecta. Eu, por muito tempo, fui vendedor de grandes empresas e agora chegou a hora de ser só da minha, né? Uhum. Ainda vendo para algumas, né? Faço umas Consultoria, parcerias, claro, né? claro. Então, hoje eu sou vendedor. Uhum. Depois de ser vendedor, eu sou diretor comercial. Uhum. Depois de ser diretor comercial, eu sou CEO. Uhum. E depois de ser CEO, eu sou founder Uhum. da Conecta. Uhum. E ainda sou mentor, Uhum. né? Ou seja, eu criei a Conecta com base numa premissa, numa oportunidade que eu encontrei no mercado. Depois de sair da Moai, eu recebi inúmeros convites a nível nacional para ser diretor comercial e eu neguei todas elas. Porque eu falei, cara, não faz sentido eu levar tudo que eu aprendi para uma única empresa. Então eu não vou entregar aquilo que o universo, né, espera de mim, a minha missão de vida. Uhum. Então, por que não montar uma estrutura para que eu fosse diretor comercial de outras empresas? Sim. E aí eu comecei a Conecta, vai fazer 1 ano agora. A Conecta, primeiros meses, 2, 3 meses, eu vendi para 130 clientes. Vender a gente sabe, a entregar foi foda. Porque depois, Aí né, quando você tem o gargalo, né? Porque beleza, Nossa. vendido, como é que eu entrego agora? Não, aí ficou horrível a entrega, nossa, pá. Só que aí eu implodi esse produto. Eu tinha escolhido pessoas para caminhar comigo sem estressar ao máximo. Sim. Não, cara, não são pessoas desqualificadas. Sim, sim. Mas eram pessoas que não estavam na mesma jogada que eu. Sim. E aí o que eu fiz? Fiz um produto com um ticket mais caro. Uhum. E hoje eu tenho 70 clientes. Como se eu fosse 70... Eu tivesse sendo 70 cadeiras de o diretor comercial as a service, praticamente. Service. Legal. Exatamente. Só que com uma estrutura que eu coloco todos os meus colaboradores. Hoje a gente tem 13, 14 pessoas trabalhando na Conecta. Uhum. Eu sei fazer venda, eu sei criar máquina de vendas. Uhum. Então a gente está vendendo muito tranquilo. Tenho grandes clientes hoje que eu atendo. Eu sou mentor, por exemplo, do Sales Club, que é uma das maiores escolas de vendas do Brasil, comunidade de vendas, lá em São Paulo. Tem um programa de aceleração só, que eu sou o único mentor, que se chama Sales Traction. Eu atendo ali mais ou menos, dou mentoria para mais ou menos 200 vendedores por semana, toda quinta-feira, de 1 às 2. Aí eu tenho a GLA, que é o do Gabriel Mineiro, uma das maiores escolas, comunidade de growth do Brasil. Tá. Também é nosso cliente. O Nó, o Rodrigo Nó, é um dos nossos também parceiros clientes aí também. Enfim, a gente tem vários clientes. A Moai, com muita honra, continua. Né, a Moai é parceiraça. Agora, né? Eu voltei tem uns 20 dias. Foi até que eu te perguntei, né? Eu falei, você voltou? Como é que Aí eu voltei para criar uma estratégia comercial nova. Né? Então eu tenho vários clientes, 70 clientes. Mané Mercado agora entrando também. Que legal. Eu vou fazer a expansão do Mané Mercado. E lógico, Galvão mesmo, com exclusividade, eu só tenho 4 clientes. Eu não consigo atender todos. Não tem como. Os outros 60 e poucos, equipe, 70, né? O time, né? é a equipe e eu em alguns momentos pontuais. Perfeito. Mas tem dado muito certo e a minha expectativa é que esse ano a gente atenda aí mil CNPJs. A minha expectativa. Pô, mas você é de 70 para 1000? É porque agora eu achei o petróleo e agora eu tô escalando. Ah, bacana. Ah, entendi. Qual foi agora eu sei a minha escalar. métrica de meta. Agora entendi. Quem define a minha meta é a conversão. Então, eu já sei a minha métrica de conversão e agora, a partir de agora, é crescer. Agora dá para entregar. Bacana. Você comentou que você tem um framework de trabalho seu. Você quer falar um pouco sobre ele? Então, na verdade, eu tenho vários frameworks de várias coisas. Sim. Desde IN, né, inteligência de negócio, desde aceleração comercial. Eu acho que a melhor para eu trazer aqui é o que eu faço para acelerar empresas. Boa. Né? E aí o advogado, o contador, escritório quem estiver assistindo aqui agora, pega como referência e usa para tua vida pessoal. Ou contrata o Galvão. Ou contrato. Porra. É isso. Cara, a minha metodologia ela é bem simples. Ela atua em 4 fases. Tá? A primeira fase é o gestor comercial. Por muito tempo, eu via várias empresas que não tinham um pai do OKR de vendas. Que não cuidava do fator vendas. Certo. Né? E aí, às vezes, é o sócio que faz, é a irmã que faz. Cara, quem é que faz? Ninguém tem a quem responder, né? A cobrar e responder. Sim. Então, ninguém assina. E aí, eu identifiquei que isso é um gargalo empresarial. Né? Então, hoje,
a primeira fase de uma aceleração das 4 é o gestor. E aí, para a gente ter um gestor, a gente tem que ter alguém coerente com vendas, que é o exemplo em vendas, né? Então, para mim, um gestor comercial ele tem que ser um excelente vendedor. Esse é o primeiro ponto. Ele tem que provar para o time que ele está lá por meritocracia e não por... que é filho do dono. É filho do dono. Então, ele tem que ter meritocracia, ele tem que ter argumento, ele tem que ser um excelente vendedor, né? E aí, com ele sendo um excelente vendedor, ele tem um padrão mental para liderar a equipe. Né? Então, vou te dar um exemplo do Felipe Luiz, treinador do Flamengo. Por que ele está dando muito resultado hoje como gestor do Flamengo, como diretor, como técnico, né, do Flamengo? Por quê? Porque ele tem um padrão mental de excelente jogador. E aí ele consegue naturalmente, por disciplina, diferente do Romário, que não gostaria eu tava pensando nele, o meu empresário foi o mesmo do Romário, o Luizinho Moraes. Lá na época que eu jogava no Rio de Janeiro. E aí, a pessoa, quando ela não tem uma prioridade para fazer tal coisa, igual o Romário não ia querer. O cara não quer mais. Ele quer, tá tranquilo. Né? O foco dele é outro. Agora, o Felipe Luiz, não. Ele falou, cara, eu vou me manter disciplinado. Ele aumentou o sonho dele. Então, quando você tem um excelente gestor, cara, você já tem um caminho andado. Beleza? Então, é 25% do caminho. Aí, a gente vai para a parte da gestão, que é a segunda fase. A gestão é onde a gente estrutura toda a rotina da equipe e do gestor também. Vamos supor que eu começo com um playbook de vendas, né, um manual das vendas. Então, ali eu trago todas as estruturas que a gente precisa para, né, vender o nosso produto. Desde produto campeão, oferta irresistível, scripts de abordagem, de reunião, técnicas de negociação. Qual que é a principal técnica que você vai colocar no teu playbook? Porque eu acredito que cada empresa ela tem que ter teu próprio método de vendas. Sim. Porque é muito particular de cada coisa, né? E aí eu monto esse fluxograma de trabalho, né? Vamos dizer assim. Tá. E aí a gente vai concluindo o que cada empresa precisa nessa parte de gestão. Desde KPIs, quais são os principais KPIs que você vai analisar. E aí, saindo da parte da gestão, a gente está com a obra já na fase cinza, né? Ou seja, a gente já fez o acabamento, tá? Já fez a estrutura, né? Já passou o cimento, já rebocou, e agora a gente vai para aquilo que eu chamo de aceleração, que é começar a fazer o acabamento da casa. Então, vamos supor que muitas pessoas falham na parte de aceleração porque elas acham que já tem o gestor, já tem a gestão, já está tudo preparado. E não é. Na parte da aceleração, eu falo que a gente vira um laboratório de teste, onde a gente vai testar se o script de abordagem tá bom, se o script de negociação tá bom. Eu vou te dar um exemplo. É na aceleração que eu ajustei meu script de negociação hoje, que me dá 90% de conversão, fazendo a 18ª, 28ª versão dele. Porque ele nunca tá 100% do jeito que eu quero. Certo. Lembra do Rick Chester lá? Sim. Aí eu vou para essa aceleração. Quando eu acho petróleo, que foi quando o Rick achou de 30, o que eu faço? Eu vou para a 4ª fase, que é a escala, que é onde eu estou hoje como Conecta. Certo. Então hoje eu achei que o meu produto tá irresistível, meu produto tá campeão. Minha argumentação e minhas hipóteses comerciais com nível de entrega perante aos meus, teoricamente, concorrentes, que eu não acredito que eu tenho concorrente, eu entendi e identifiquei que está na hora de escalar. Então, até o final do ano, a nossa meta como equipe é ter 40 pessoas na equipe. Certo. E eu vou fazer isso. Custe o que custar, porque eu sei vender e agora eu também sei entregar, porque eu contratei pessoas melhores do que eu e eu fiz o que a maioria tem medo de fazer. Eu saí da parte de entrega 100% para a maioria dos clientes e o que eu fiz? Cara, recuei e falei, cara, eu vou focar mais em vendas, ou seja, eu sou o fechador e eu... alguém que vai fazer entrega. E eu cuidei também da parte das entregas com esses grandes clientes. Faço dou aula, treinamento e tudo mais, workshops, palestras, estou aqui. E falei, cara, eu preciso de alguém para tocar a entrega. E aí hoje eu tenho um COO, que teoricamente ele é o CEO internamente. Eu só sou o CEO de fachada, tá? Sim. Só que o meu COO, ele toca Você tem chefe. Com certeza. E a minha empresa, ela tem que ter uma margem de 40%, obrigatório. Certo. Tanto é que contrata a pessoa e eu nem sei quem contratou. A minha empresa, ela tem uma regra muito clara de gestão. Então, numa empresa, se você falou ou não documentou, você não falou nada.
Lá na minha empresa tem reunião diária para todas as áreas. Certo. E aí é isso que faz a empresa escalar. Então, pode anotar aí que a meta hoje é... Que dia que é hoje que meu Dia relógio 26? tá aqui? Dia 26 de março. Feliz aniversário, minha irmã, lá do Rio de Janeiro. Esqueci o É, nome. não, aniversário dela. Hoje, dia 26 de março de 2025 e 31 de dezembro de 2025, a gente vai estar com 40 pessoas na equipe e eu quero ter atendido pelo menos 1.000 clientes. Já atendemos 180 no total. Bacana. Então, falta aí 700 e pouquinho. Pouquinho. E a gente vai chegar. Bacana, meu querido. Não, muito legal, Galvão. Na verdade, eu atendo muito mais, tá? Você atende secundário, né? Você fala cliente direto. É porque o né? Sales Club, só lá eu tenho 200 CNP. É isso que eu ia falar. Mas pra mim não conta como MRR. Sim. É só o Sales Club, que não, entendi. Porque senão assim, ficava fácil de bater. E diga-se né? de passagem, se você não conhece o Sales Club, tem que conhecer, cara. Sales Club pra mim, assim, os caras são foda. Não, incrível. Inclusive, vou deixar isso anotado como dever de casa. Meu amigo, estamos chegando já ao final. E aí agora é a pegadinha de todo convidado aqui que a gente faz, que eu falo que é a pergunta de Araque. Porque, mas apesar que você já meio que já deu uma pincelada, que você já meio que falou, mas vamos lá. Todo mundo gosta de falar de casos de sucesso. É como você falou no início, assim, é muito raro você ter alguém que foca, principalmente essa galera meio fake aí que a gente vê na internet, que o cara só vê só o Porsche, só o Lamborghini, só o apartamento, só as viagens, tal, pros Alpes Suíça, aquela coisa toda. Ou seja, só sabe vender o sucesso. E eu acredito, e é por isso que a gente chama de pergunta de Araque, porque é uma pergunta, é uma contra-pergunta, que a gente aprende muito mais, pelo menos de um ponto de vista mais, assim, útil mesmo, quando a gente conta histórias de fracasso. Porque, cara, bicho, eu falo em todos os episódios, eu cheguei a quebrei rude. E se eu tô hoje onde eu tô, foi justamente que eu consegui aprendi muito com os erros que me levaram a essa quebra, e hoje eu não vou errar. Eu posso errar de outras maneiras, mas esse erro não erro mais. Eu queria que você contasse uma história assim do Galvão que quebrou, do Galvão que errou rude, e o que você aprendeu com isso? Primeiro, a gente errou muito mais do que acertou. Isso já certeza. É a primeira coisa. E tem uma honra de falar dos meus erros, porque é isso que faz as pessoas, né, se conectarem para mudar também. Exato. Não é à toa que meu nome é Galvão Conecta, conectando oportunidades, negócios, né, sonhos, ideias, mudança de vida, epifania, Boa. Né, metanoia. É isso que eu quero, ponto de inflexão na tua vida hoje. Cara, tem números, mas eu vou listar um que é o que me causa dor até hoje, né? Estava eu lá na pandemia, sem nenhum planejamento estratégico, peguei um empréstimo no banco de R$500 mil e não paguei até hoje. Por quê? Porque o Galvão burro, né, erroneamente também, na minha face, da minha ambiência, né, tava um Galvão da ganância. E aí, o que o Galvão fez? Cara, começou, velho, a torrar esse dinheiro, fazia compra, carro, gastava com tudo e tal, não sei o que, ia lá no aeroporto, comprava passagem. E, cara, o Banco do Brasil que me aguarde, porque vou pagar. Mas hoje se tornou uma dívida muito grande. E o que acontece? CNPJ fraco, né, acabou me fazendo CPF fraco. E assim vice-versa. CPF forte gera CNPJ forte. Então, hoje eu tenho um plano de contingência, um plano estrutural para resolver os BOs que eu fiz lá atrás. Boa. E a dica que eu dou para você é, se tu quer montar algo e não sabe nem o que tá fazendo e já quer ter o dinheiro, cara, não faça. Por isso que hoje eu sou bootstrap total. Até na minha empresa, eu, velho, foco eu só cresço com o dinheiro dela. Não dou um passo maior do que a perna, porque eu sei que dinheiro não leva desaforo, porque eu já levei esse desaforo várias e várias vezes. Então esse foi o pior, né, de todos, o Banco do Brasil. E não digo que eu fui, de certa forma, mau caráter, né, porque eu acredito que a minha falha foi ter acreditado que eu era capaz de pegar um montante daquele e fazer vários negócios com uma tese furada que eu inventei na cabeça e que não deu certo. Que não tinha testado, que não tinha nada. E a culpa é totalmente minha. Por isso que o Warren Buffett, ele fala, né? Eu só invisto em quem já perdeu dinheiro. Sim. Hoje eu te garanto, eu sou uma excelente escolha para você apostar, botar dinheiro. Porque, cara, eu já fiz cagada com dinheiro. Cara, mesma coisa. Bicho, é impressionante é isso que eu acho legal dessas histórias, sabe, Galvão? Aconteceu, assim, em um volume um pouco menor que o seu, mas foi a mesma coisa. Tava com uma ideia,
achei que eu era maior do que eu era e, enfim, paguei o preço, graças a Deus, já consegui. E é o que eu te falo, cara. É um erro que você não cometeria mais. É um erro que você consegue ver a quilômetros alguém cometendo e aconselhar. E eu te digo, o Banco do Brasil ainda vai ser muito feliz comigo. Eu vou investir muitos milhões de reais lá, porque eu vou voltar o que eles fizeram pra mim. Porque hoje, na boa, foi a melhor decisão que eu tive, foi não pagar aquele empréstimo. Sabe por quê? Porque isso me fez ser homem. Isso me fez correr atrás dos meus BOs. Então as pessoas, elas têm aquela falsa esperança, falsa visão de achar que fazer coisa errada... Ai, cara, na boa, coisa errada faz você virar certo. Então, por isso que eu falo, tenho 2 Galvões, né? Tem um Galvão que era o Galvão dos vícios e tem um Galvão das virtudes. O Galvão dos vícios, alcoólatra, muito prepotente, arrogante, extremamente pauquista, queria estar ao centro sempre, né? E o Galvão das virtudes, ele estuda sempre as cardeais, pelo menos, né? Que são as prudência, justiça, fortaleza e temperança. Crio essa roda para eu me tornar cada vez mais virtuoso, né? E tento hoje trazer para as pessoas o que elas podem... É muito mais sobre o que você não deve fazer do que o que você deve fazer caminhando comigo. Então, hoje eu tenho uma missão. Cara, eu tenho muita gente jovem comigo. E aí eu falo para eles, cara, vocês têm noção que vocês não vão passar pelo que eu tô passando, porque vocês têm um mentor que já passou por isso. Que já passou por você, você pode aprender por mim, né? E olha o aperto que eu tenho, cara. Eu falo para eles, velho, e eu só vou me validar como mentor teu para falar de autoridade financeira quando eu pagar minhas dívidas. Então, é um processo ser para ter. E é isso que eu falo. As pessoas querem ter para depois ser. E foi assim que eu me ferrei. Araque, pergunta de Araque para você. Quem define o tamanho do sucesso que você vai ter? É o início ou o fim? Ah, com certeza, cara. O tamanho do sucesso, eu diria que é o fim. É o fim. Sabe por quê? Porque várias vezes a gente inicia coisa e não termina. E quando a gente determina que o fim tá claro na nossa cabeça, a gente suporta o processo. Cara. E foi isso que fez com que minha vida mudasse. Antes eu queria ser jogador de futebol, meu fim era, vou ser jogador de futebol, que eu quero ser rico, milionário, famoso, né, carros e tal. E aí deu errado. Quando eu defini agora meu propósito, muito grande em vendas, que eu olho lá o meu fim. Cara, eu com 80 anos, quantas pessoas vão no meu enterro? Quantas pessoas vão falar, cara, transformou a minha vida? Aí meu fim, ele tá muito simples, aí eu, né, cara, se eu fosse falar de fracasso aqui, eu acho que era outro podcast. Ia passar outro podcast, mas eu sou muito grato pelos meus fracassos. Pessoal, é isso. Comprometido, trouxe aqui o Galvão, que tem uma história, eu te falei, cara, eu duvido que vocês vão achar qualquer outro podcast desse aí, da galera que fica vendo, que tem uma experiência tão rica quanto o Galvão trouxe aqui pra vocês. E a ideia era justamente isso. Eu conhecia já um pouco da história do Galvão, sabia que ele ia poder contribuir aqui pra gente, pra vocês, pra nós, né, que não temos nem quinto dessa, não diria nem apenas da formação de vendas, mas da oportunidade de aprender, inclusive com os erros, como o Galvão já fez aqui. Eu diria quem nunca, mas na verdade é que muita gente nunca, né? Porque o pessoal, por erros ou por medos ou por algumas coisas assim, não teria coragem de arriscar do jeito que se arriscou. E muito menos ainda admitir um erro desse na frente das câmeras e das consequências, do porquê que errou e das consequências disso. Então, Galvão, eu te agradeço muito, cara, por essa presença aqui. Estamos encerrando aqui o podcast. Se vocês gostaram da nossa conversa aqui, por favor, curta. O de sempre, galera. Curte, deixa um comentário, coloca 5 estrelinhas lá do Spotify, no Apple Music lá para vocês. Nós também temos aqui o canal no YouTube para vocês poderem assistir, vai deixar todos os links aqui. E, claro, cara, tá aqui, eu vou deixar todos os contatos do Galvão aqui para vocês, do Conecta, para que quem se sentiu tocado por isso, cara, e que precise desse tipo de conselho, desse tipo de mentoria, possa buscá-lo, porque, eu garanto pra vocês, cara, eu aprendi muito no pouco tempo que eu conheço o Galvão, que a gente se conheceu na Moai, na verdade, mas assim, não à toa eu tô trazendo ele aqui, porque de fato é uma pessoa que eu olho muito pra eu tomar algumas decisões. Gal, você quer deixar mais algum último recado aí, meu querido? Na verdade, independente de qualquer coisa, se você é homem, reconheçam que vocês são fracos, né? A vida, ela é feita de fraqueza, é real. A vida do sucesso
Porque quando você entra num momento de introspecção, você consegue reconhecer, né? Fazer um exame de consciência à noite, antes de dormir, e refletir aonde você precisa melhorar. Então, de que adianta? Eu tinha uma Jaguar, né? E eu não deixava minha esposa dirigir. Então, hoje, eu jamais faria isso. E aí, o ponto é, a mensagem final, se você não consegue mandar em você, você vai mandar em quem? Em qual projeto, em qual sonho? E fica essa aí a dica. Boa, moleque. Beleza, pessoal. Até a próxima. Um abração e tchau, tchau.